testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Exatamente. Sempre já vamos meditar nesse versículo que já é conhecido por todos que examinam a palavra como versículo-chave. Sabe o que é versículo-chave na Bíblia? É aquele versículo que dali você pode tirar resultados em todas as escrituras através de um versículo. Esse se chama versículo-chave. E tem o versículo isolado. Conhece o versículo na Bíblia isolado? Versículo isolado. Você só poderá trabalhar com aquele versículo se usar outros versículos juntos. Chama isolado. Veja bem. Vou citar o exemplo do versículo isolado. Lá no capítulo de Jeremias 17:5 está dizendo: maldito é o homem que confia no homem, mas tem na parte B. Na parte A, parte B já fala assim. Que se aparta dos caminhos do Senhor e faz do seu braço a sua força. Então há uma diferença. Se não tirar aquele versículo de isolamento, o que vai acontecer? Você vai desconfiar de todo mundo e se vai se tornar uma pregação de heresia, uma pregação herética. Aí, com a pergunta, antes de entrar nesse detalhe, o homem pode confiar, uma pessoa deve confiar na outra? Sim. Acho que Também não é bom você examinar. Por que, irmãos, eu estou fazendo a pergunta? Nós estamos no tempo da riqueza da graça e plenitude. E quem não confia, quem não confia em que se deve confiar, a pessoa, ela exclui de si o amor de Deus. Ela desmotiva a graça de Deus. Porque a questão de não confiar é censurar. E isto traz o pecado de desmotivação da graça de Deus. Então, a pessoa pode confiar em outra na sua época. Está em 2 Timóteo 2:2. Paulo exortando a Timóteo: confia a homens fiéis, e seja idôneo, capacitado para a obra do Senhor. Então, quem não confia em quem se deve confiar, você peca. Pecado grave. Agora, tem tipo de pessoas que não é confiável, mas outras são confiáveis. Isso é uma realidade disso.
esse versículo no isolamento, que lá Deus está falando, as pessoas justas não emprestam o seu, não toma juro, usura em demasia. Então não é a usura que é pecado, é o excesso do uso da usura. Se um banco empresta por 8%, no caso, a pessoa não pode emprestar o dinheiro a 50%, 30% mais, isso é avareza. Mas emprestar, se eu como lá, nós estamos mais na lei, estamos na graça, e a graça, as coisas funcionam, né? Não é por acordo. Uma pessoa faz um acordo com a outra. Você me empresta o dinheiro, eu posso te pagar o juro de tanto. Aí você vai entrar em acordo, não tem escândalo, também não é pecado. Agora, usura não é pecado. O que é pecado é o excesso da usura. Porque se olhar na tradução correta da palavra usura, significa poupança. Juros. Interessante, né? E tem muitas pessoas que falam que não podem prestar dinheiro. Pior, está vendo a falta de informação até onde chega? É perigoso, muito perigoso a parte da falta de informações em todas as áreas. Porque se eu entro em acordo com uma pessoa de confiança para ele emprestar para mim, emprestar para ela, que contradição tem nisso? Nenhuma. E quando o Senhor fala sobre a parábola daqueles que cada um tinha um talento? Então, você vê lá em Mateus 25, 27, o que é que Jesus fala? Ele fala de usura, que podia ter aplicado o dinheiro dele com usura. Aquele que, no capítulo 25 de Mateus, sobre os 10 talentos, né? Recebeu 5 talentos, um recebeu 5, outros 3, outros 1, assim por diante. Aí Jesus fala no versículo 27, ele diz bem assim: poderia ter colocado o meu dinheiro no banco e recebido com usura, com juros. Lá não fala usura, mas fala juros. Compreenderam, irmãos velhos? Como é bom a gente se desprender de muitos pensamentos que você usa o pé da letra e não funciona de maneira nenhuma. Então isso é muito bom, nós ter um conhecimento que nos liberta de muitas coisas. Até recente eu ouvi uma pregação e a pessoa dizendo assim, né? Escuta, olha, você pega uma agulha e uma linha. E se a linha for um pouquinho mais grossa que o fundo da agulha, ela não coloca na agulha, não enfia na agulha, não entra no fundo da agulha. Aí ela fez a comparação. Assim, ó, é o rico, ele não cabe no fundo da agulha. Mas ela literalizou e não é isso que Jesus quer dizer, não. E é mais fácil o rico entrar no camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Mas não é o sentido literariamente. Não é o pé da letra. Sabe o que significa o fundo da agulha? É uma portinhola que existe em Jerusalém. Existia também na cidade de Damasco, não sei se ainda existe, a história mostra que em Jerusalém tem os portões principais que os comerciantes entram com suas cargas para o seu comércio, e ali eles pagam uma determinada taxa para entrar para a praça, para o comércio, para as vendas. E alguns, para não pagar aquela taxa, eles desviavam os camelos por uma portinhola chamada fundo da agulha. Interessante, né? Compreendeu? Então o camelo, como ele não estava muito acostumado a passar por aquela portinhola mais pequena, mas ele passava. Enquanto eu estava conduzindo ele, apertava um pouquinho, uma tadinha. Então ele passava no fundo daquela agulha, fazendo um determinado exercício, para sair do outro lado. O rico entra no céu? Sim, vai se arrepender. O camelo passa no fundo da agulha? Não. Que isso? Faça atenção. Vigia. Não entendeu, não? O camelo passar pelo fundo da agulha?
os camelos levavam cargas para Jerusalém, para não entrar pelos portões principais, Jesus pregava à tarde. Então vinham as portinholas mais pequenas dos lados dos muros, chamado fundo da agulha. Mas na história também conta que aquelas portiolas eram os guardas em tempo de guerra que ficavam ali olhando as pessoas. Então, todos tinham vários serventias. Agora, no sentido comercial, os camelos passavam pelo fundo da agulha. Compreenderam, irmãos? Não é uma agulha e uma linha. É uma portinhola que dá para o camelo passar com um pouco de dificuldade. É isso que a palavra quer dizer. Os irmãos estão compreendendo? Como é uma pessoa ela literalizar as coisas da Bíblia e depois isso gera o quê? Como se chama isso? Chama, no sentido bíblico, chama invalidação da palavra de Deus através de texto sem contexto, ou versículo isolado, ou então pensamento próprio da própria pessoa. É igual a outro bem conhecido que o pai, Jesus disse para o rapaz, quando ele disse, eu vou me seguir, ele disse, olha, primeiro, Senhor, deixa que eu enterre meu pai. Eu já vi pessoas dizerem que o pai dele estava morto. Não estava. Não estava morto, está compreendendo? É que quando Adão disse, deixará o homem, o pai e a mãe, somente por um sentido de casamento, ou depois que o pai morresse, então aquela doutrina ficou como tradição constante. Então, no passado, os filhos só poderiam sair da casa depois que o pai falecesse, ou então no caso de casamento. Entendeu? O pai estava vivo, ele nem sabia quando que o pai ia morrer ainda. Mas Jesus disse, não, deixa seu pai aí, quando ele morrer tem alguém que enterra, não é? E segue-me, e vai anunciar as boas novas. Aí a pessoa vai, porque a Bíblia não é contradizendo, Paulo escrevendo, não é? Jesus mesmo, acho que eu já preguei aqui as 7 praças da cruz, lá no capítulo, a quarta e a quinta frase da cruz, foi quando Jesus disse assim, olha, está em Mateus, João 19, 26 e 27, mulher Isaí teu filho, filho Isaí tua mãe, cuidando da família, entregando Maria a João e falando com João para cuidar de Maria, que já era viúva na época. Então a palavra não pode ser contraditória. O presidente, só botar uma objeção, mas eu também tenho uma dúvida, assim, já que o senhor falou na cruz, eu já ia fazer essa pergunta. O Senhor Jesus, ele afirmou várias vezes que ele morreria, ressuscitaria no terceiro dia, a ressurreição 3 dias, né? 3 dias. No terceiro dia ressuscitaria. Qual será o dia certo que ele foi preso? Porque ele foi preso, foi à noite preso, e pela manhã foi levado a Pilatos, né? O que muitas tradições dizem, muitos evangélicos, ele foi preso na quinta-feira. Não poderia ser. O senhor acha que foi na quinta-feira? Tem o calendário civil, o calendário lunar e o calendário romano. Na época era o romano. Não, ele morreu segundo o calendário do ano civil. Meio-dia com 12 horas. O ano lunar, às vezes, varia. Ele fica um tempo a lua cai nova num dia, a outra cai no outro dia. Então acrescenta algum dia. Então, o senhor acha que esse ano lunar entra no ano bissexto, não é? Ele parece ter sido preso, então, pelo jeito assim, na quarta-feira. Ele foi preso segundo o calendário civil de Israel. Sim, seria o quê? Numa quarta-feira ou na quinta-feira? Ele foi preso, segundo a Bíblia, na metade da semana de Daniel. Seria por isso. A metade, uma semana tem quantos dias? 3 E a metade da semana referendo ao 7, com aqui o horário citado. Quarta-feira. Meio-dia. Seria na quarta-feira, né? Meio-dia. Dois adventistas, tanto da promessa como da tradicional, me perguntaram: o senhor sabia que Jesus morreu na quarta
E foi Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia. Foi naquela madrugada que ele foi preso. 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa era domingo, daí deu justamente na terça-feira que ele foi a Betânia. Incluiu o líquido de pés. Está em João, é só analisar. A gente não prega essas doutrinas porque o povo acha que ele está até meio devido não costumar. Então foi Jesus 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa era justamente uma terça-feira. O presidente Martins, ele foi preso, em certo momento. Na madrugada, 4h30. À noite, né? Que eles iam com lanterna. Foi à noite. À Foi noite. na madrugada. Na madrugada era na madrugada, da meia-noite para mais, da quarta-feira. Madrugada. De terça para quarta. De terça para quarta. Ele foi preso da noite, de terça para quarta. Era madrugada de quarta-feira. Isso. Foi no que é esse calendário que nós temos agora, o calendário judaico. Porque ele mesmo depois que a gente fica, como convinha que Jonas ficasse 3 dias no peito da baleia, assim convém que o filho do homem fique 3 dias no seio da terra. Então foi 3 dias, né? Ia ser na quinta, senão só ia se entregar a Pilatos na sexta. Como ressuscitaria no dia? E Marcos escreveu, parece que é 14:9, acho que 14:25, que era a terceira hora. Que hora é a terceira hora? Seria 9 horas. Às 9 horas do dia. Estou falando do calendário do dia. Às 9 horas do dia. Então ele foi crucificado à terceira hora do dia. E Pilatos aprendeu logo rápido assim? O Pilatos já fez julgamento logo cedo no dia assim? Daquela noite ele foi preso e foi julgado até as 9. Pelos judeus, né? Foi no calendário judaico. Aí disse que pela manhã eles levaram ele a Pôncio Pilatos e estava lá no Ele foi palácio. preso antes que os exércitos romanos trocassem de turno, chamado, cantado. Não é o cara cantava, porque carregou. Não é isso não, sabia? Ô presidente, nós temos uma série de horas, por exemplo. Disse que ele foi preso à madrugada. Ele foi levado até a casa de Caifás, que não foi já o tribuno, né? Depois eles ficaram com ele na noite, até torturar o Senhor. Pela manhã eles mandaram, Caifás mandou ele para Pilatos. Para Herodes. Para Pilatos, né? Mas Pilatos que soube, ele é de ordem, né? Pilatos perguntou para ele, leva a Judéia. Pilatos falou lá e a jurisdição de Herodes. Leva ele para Herodes. Então ele foi lá para a Judéia. Foi toda aquela noite. Entre a noite até as 9 horas. Isso à noite? Ele foi para Betânia à noite. E naquele período ele foi para o Urso com os discípulos e lá a corte foi prender ele. Uma corte, sabe quantos homens? 10 ou 600. 600 homens para prender